É um prazer imenso estarmos juntos novamente, com uma mensagem, com certeza, dos céus, para cada um de nós. Hoje, nós falaremos sobre o sábado. Ixi, mas o sábado? Nós somos adventistas, vamos falar sobre o sábado? Nós conhecemos sobre o sábado, né? Será? Então, hoje nós vamos falar sobre o sábado do Senhor. Então, é algo especial para cada um de nós que aqui nos encontramos, para que nós possamos passar para os nossos irmãos, para que nós possamos ter um crescimento espiritual na comunhão com o nosso Deus. Então, eu creio que esse momento será especial, porque nosso Deus é misericordioso. De antemão, já agradeço pelo convite. Estaremos aqui sempre. Nós estamos na madrugada. Estávamos aqui, mas nós estamos na madrugada. Estava uma bênção. As madrugadas nós estamos estudando o grande conflito, é uma bênção. Só voltando, recapitulando, estava conversando com o Dilene disse que estava também lendo o grande conflito, então é muito bom, maravilhoso. Eu estava acordando às 1h30 para estudar o grande conflito, então o horário está mais do que habituado. Mas vamos pedir a permissão do nosso Pai para podermos abrir a sua santa palavra. Eu convido você a fechar os olhos nesse momento e, de antemão, já aqui parabenizar todos que estão aqui juntos, né? Olha, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2, os versículos 2 e 3 nos diz: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui é uma aparente contradição na tradução, né? Mas não há. Na tradução King James está escrito que Deus já havia feito. E no versículo 3 diz: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E no versículo 31 do capítulo 1 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Então Deus já havia feito tudo no 6º dia, né? Mas Deus fez 3 coisinhas específicas. Ele descansou, abençoou e santificou. Olha, isso é forte, certo? Deus, o próprio Deus descansou, ele cessou as suas obras, ele nos deu o exemplo, que é mais forte do que algo prescritivo. E outro, Deus abençoou. Quem pode tirar essa bênção? Que alegam hoje que o sábado não está em evidência, é do passado, mas quem pode tirar algo, uma bênção que Deus colocou em algo, né? E esse algo é o 4º mandamento. Então, há uma bênção. E outra, há uma santificação. Deve ser separado para Deus. Se Deus separou, se Deus santificou, quem pode, digamos assim, dessantificar? Quem pode desabençoar? Mas nessas palavras vem algo muito forte, né? Abençoou. Quem? O próprio Deus. E se Deus abençoou, ele não abençoou para ele. Deus abençoou para os seus filhos amados, para que fosse uma bênção na vida de seus filhos amados. Então, Deus santificou, separou para que os seus filhos recebessem uma bênção especial toda semana do Criador. Então, hoje nós vamos ver um pouco a preparação sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. E aqui nos diz assim: o iniciado o 4º mandamento, ele traz a expressão iniciar do 4º mandamento. Quem lembra? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Então, já traz essa expressão. Por que traz essa expressão? Porque Deus previu que algo aconteceria. Então, em meio dos cuidados, das perplexidades, a perplexidade do dia a dia, Deus viu que algo aconteceria. Então, o homem seria tentado a eximir-se a responsabilidade de satisfazer ali todos os reclames do céu. Então, o homem seria tentado, né? Mas Deus nos traz de volta dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O homem seria tentado a não oferecer ao Senhor aquilo que Deus havia proposto para o homem. Então, o homem sempre seria tentado,
Mas toda vez que nós olhamos para o quarto mandamento, esse reclamo de Deus, esse sinal de Deus, esse alerta de Deus, nós vemos a expressão: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Então, durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável para esse dia, né? A fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como se fosse um objeto da lei. Devemos compreender suas relações espirituais. Não deve ser algo automático. Está na lei, vou observá-lo porque está na lei. Aí nós devemos entender que há algo espiritual na verdadeira observação do quarto mandamento. É muito mais do que um mero objeto. Então, com todos os negócios da vida, todos os considerarem, né? Tem que considerar o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que os santifica. Não de representar aqueles que fazem a vontade de Deus, não de representar condignamente aos princípios de seu governo. Praticarão dia a dia os estatutos de seu reino, criando continuamente a Deus, orando continuamente a Deus, para que a santificação do sábado sobre ele repouse. O Senhor, através da sua irmã, da querida irmã White, nos fala que devemos orar continuamente para que sobre nós repouse a bênção da santificação do sábado. Orar continuamente. Será que nós estamos orando para a preparação desse dia? Porque a preparação do dia começou ontem, no primeiro dia da semana. Não é na sexta-feira apenas, mas começa já no primeiro dia da semana. Mas nós já estamos orando para nos preparar para o dia do Senhor? Porque nessa vida tão difícil, tão alucinada, uma correria tão grande, a tecnologia que muitas vezes nos facilita muitas coisas, mas em contrapartida acaba nos freando em outras, né? Criando obstáculos para outras. Será que nós estamos parando e orando a Deus para que possamos santificar esse dia do Senhor da forma como Ele quer? Será que já no primeiro dia da semana, Senhor, me dê a direção, me prepare para que eu venha a santificar o seu dia conforme a tua vontade? Cada dia terá uma companhia de Cristo, se assim fizer. Exemplificando-lhe a perfeição do caráter. Dia a dia sua luz refulgirá para outros em boas obras. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Se assim fizerem os filhos de Deus, Jesus estará continuamente dando as diretrizes, dando a direção, guiando, auxiliando, para que, ao chegar o santo dia do Senhor, nós tenhamos feito a vontade de Deus, nos preparando conforme a sua vontade, e nesse dia ser um dia de regozijo e muita alegria e uma comunhão maravilhosa com Deus Todo-Poderoso. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Nenhum serviço durante a semana. Teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estamos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Será que isso aconteceu conosco alguma vez? Trabalhamos pesado a semana muito difícil, acabamos todas as nossas energias e muitas vezes pensamos até, hoje eu não vou não, estou muito cansado, vou ficar em casa, ou descansar, e quando for amanhã, então na semana eu vou à igreja, eu vou à casa do Senhor, vou cultuar o Deus Todo-Poderoso. A irmã White nos chama a atenção para termos o cuidado, para não gastarmos todas as nossas energias nos dias que antecedem o dia do Senhor. Devemos trabalhar, sim, com todo ardor, claro,
mas sempre com esse cuidado de não eliminarmos todas as nossas energias para que no dia do Senhor estejamos fatigados e assim não demos a devida adoração ao Deus Todo-Poderoso. E aqui continua. Espalhava-se o quê? Falando agora do maná, espalhava-se o povo e o maná colhia, em moinhos o moía ou num grau o pisava. Em panelas o cozia, assim está escrito na palavra de Deus, e dele fazia bolos. Números 11, versículo 8. Tinham, pois, alguma coisa que fazer a fim de preparar o pão que lhes era enviado do céu, e o Senhor lhes ordenou que o fizessem na sexta-feira. Isso, o dia da preparação. E era nisto uma prova para Israel. Queria Deus prová-los se guardariam ou não o seu santo dia. Deus enviou o maná para provar o seu povo, se eles guardariam ou não o santo dia. Interessante que nos 5 primeiros dias, Deus enviava a medida certa, eles escolhiam a medida certa e não deveriam deixar para o outro dia, mas no 6º dia escolhiam em dobro e Deus, olha, vocês colherão em dobro e podem deixar para o outro dia, porque na semana alguns deixaram e cheirou mal e deu bichos, mas no 6º dia o Senhor lhes prometeu que poderiam deixar para o 7º dia. No 7º dia não eram para sair para colher o maná, porque do 6º para o 7º não cheiraria mal, nem daria bichos. Estas instruções vindas, né, ali dos lábios do próprio Deus, não era para eram para o nosso ensino. Tudo que Deus fez para Israel era para o nosso ensino, principalmente essa prova do maná. A fronteira da demarcação entre o que ostentavam o sinal do reino de Deus e os que fazem do reino da rebelião deve ser traçada do modo claro e inequívoco. A maior santidade no sábado que lhe atribui muitos que professam observá-lo. Então, a maior santidade no sábado do que muitos que estão professando hoje, da forma não como se devia fazer, estão deixando a desejar. Na verdade, nós estamos deixando a desejar. Então, o Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento. Quando assim não fazemos, nós desonramos o nosso Deus, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma da observância do sábado. Você já ouviu falar sobre isso? Reforma da observância do sábado? É o que o Senhor sugere para nós. Nós precisamos reformar a nossa maneira de observar o santo sábado do Senhor. Sabe? O que acontece hoje é que no sábado do Senhor há uma correria grande na manhã, quando nos levantamos. E isso faz até com que muitas vezes o sábado não seja um sábado agradável. Chegamos atrasados na igreja, corremos uma correria danada. E será que isso está honrando a Deus? É limpando alguma coisa? Ah, esse sapato está manchado, vou limpar a minha sandália. A correria é tão grande que no sábado pela manhã, sabe o que acontece? Deixamos de abrir a Bíblia, de fazer o culto pela manhã, de orar a Deus quando acordamos, porque a correria é tão grande, estou atrasado, corre, vai tomar banho, vamos, se arrume e vai para a igreja e calma. Mas onde está o culto do Senhor? Onde está o abrir a palavra de Deus? O louvar a Deus antes de sair de casa? Mas muitos têm feito assim no sábado do Senhor. E têm chegado atrasado na escola sabatina. Muitos têm em mente que a escola sabatina não é importante. Não, só vou chegar às 9h30, 9:45 ali, porque o culto vai começar. Como se a escola sabatina não fizesse parte do culto da adoração ao Senhor.
Essa é a realidade da nossa igreja hoje, atualmente. E será que esse tipo de observante está adorando verdadeiramente a Deus, está honrando o nome de Deus? Mas em suas instruções que Deus nos dá, Deus se preocupa muito mais e Deus dá detalhes de como deve ser o nosso proceder. Falando dos trajes para o dia de sábado, você já ouviu falar isso? Traje para o dia de sábado. O Senhor nos diz, muitos precisam ser instruídos. Exatamente. Instruídos em relação a quê? Quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto de sábado. Não devem, diz o Senhor, através de sua irmã, comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Será que isso acontece conosco? Não devemos aparecer com a roupa usada no serviço durante a semana. E o Senhor continua a dizer, todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Traje especial, o que é isso? Será que o sumo sacerdote tinha? Será que o sacerdote tinha? Um traje especial é a nossa melhor roupa. Deve ser separada para o Senhor. E ele continua a nos dizer, conquanto não seja lícito adaptarmos às modas do mundo, não seja lícito, quer dizer, não é para se adaptar às modas mundanas. E diz, nossa aparência exterior não nos deve ser indiferente. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. Mas tem alguns que correm sem tomar banho e não se preparam. Colocam a mesma roupa da semana. Isso está honrando ou desonrando a Deus? Estou adorando a Deus da forma que Ele quer ou estou fazendo de qualquer maneira? Os nossos trajes nos falam, gritam para os nossos irmãos, para as pessoas. Qual a forma que estamos adorando a Deus? O nosso traje especial do sábado. Será que o traje especial do sábado é o mesmo da semana? É o mesmo que eu uso no trabalho? Será que eu estou chegando à casa de Deus asseado, limpo, na presença do Todo-Poderoso? Ou a correria está me impedindo de fazer isso? Cuidado, queridos irmãos. Não devemos fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Lembrais de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram eliminados do seu povo. Nós pensamos que esses detalhes, essas coisinhas, são inofensivas, sabe? Mas o pecado ele começa pequenininho, mas ele vai aumentando, chega ao ponto que nós não temos mais domínio sobre ele. São nas pequenas coisas que se revelam os verdadeiros adoradores de Deus. E o Senhor continua dizendo, na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr de lado a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Será que todos fazemos isso? A roupa está separada, está limpinha, não vou engomar nada, não vou limpar sapato nenhum, a comida já está feita. Será que isso está acontecendo conosco? É o dia da preparação, a sexta-feira. E nos diz, escovai os sapatos, como diz a irmã, e tomai vosso banho. Quer dizer que no sábado eu não posso tomar banho? Claro que não, meu querido irmão. Estamos falando do dia da preparação. Porque antes do pôr do sol, a família deve estar preparada. A família já deve estar reunida. A família já deve estar banhada, pronta. E já deve estar louvando a Deus para a chegada do santo dia do Senhor. Mas será que isso está acontecendo conosco? Nossos filhos estão aprendendo isso? A nossa conduta perante Deus no dia da preparação está conforme a sua vontade? Ou estamos na correria, fazendo do jeito que dá? Pensamos assim? Não, mas assim dá certo. Será que realmente é dessa forma? E nos diz, o sábado não deve ser empregado em consertar a roupa, cozer o alimento,
nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. É forte, né? E continua, antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazer desaparecer os jornais profanos. Ixi, o que é isso? Jornais profanos? A internet. Cuidado, querido irmão. Olhamos as coisas que não devemos ver. Abrimos uma coisinha. E o perigo da internet é porque nós somos muito curiosos. Nós vamos ver uma coisa de Deus. Mas sabe, sempre o nosso dedinho desliza para um lado e para o outro, e a gente acaba passando meia hora, uma hora, naquilo que não se devia ver. Cuidado com aquilo que é profano no dia do Senhor. E nos diz, explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação a fim de observar o sábado segundo o mandamento. É nosso dever cuidar da herança que o Senhor nos deu, instruí-los no caminho, ensiná-los a que no dia da preparação é o momento final da preparação. São só os detalhes, mas que a preparação começa no primeiro dia da semana. A preparação para a observância do santo dia do Senhor. E os filhos devem ser instruídos, devem também participar nos afazeres. Eles devem entender que esse dia é um dia diferente, é um dia de regozijo, de alegria, mas que tem que estar tudo pronto para a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas vamos falar um pouco no tempo para preparar-se. O Senhor também nos fala sobre o tempo. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. E diz, lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Eita, cada minuto, queridos irmãos, é tempo sagrado. Quando diz assim, Malaquias 3, 8 a 10, salvará o homem a Deus e que te roubamos? Nos dias das ofertas. Mas não é só nos dias das ofertas. É no tempo sagrado de Deus também. Esse tempo deve ser observado de forma cuidadosa, porque esse tempo é sagrado. Lembra-se? Santificado, abençoado, cada segundo, cada minuto do santo sábado do Senhor. E diz, continua, sempre que possível, os patrões, olha para quem é patrão adventista, deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Isso eu não sabia disso, mas estudando eu aprendi. Os patrões adventistas, o conselho da irmã White, liberai os vossos empregados ao meio-dia, para que eles possam ter um tempo para se preparar. E geralmente são liberados às 4, 5, e não há tempo de preparo. E continua, dá-lhes tempo, com ser inspirado, para a preparação, a fim de poderem saudar o dia do Senhor, né, com sossego de espírito. Assim, procedendo, não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas temporais. Assim, o Senhor nos instrui. Quando nós vamos a Neemias capítulo 10, nós vemos ali a observância do sábado. Mas não é a observância do sábado qualquer. Quando nós chegamos ao capítulo 13 também, nós vemos uma reforma do sábado. O que aconteceu? O povo havia se extraviado. O povo havia abandonado a vontade de Deus, rebelado, o povo foi escravizado, mas ali eles retornaram a Jerusalém. E Neemias estava, nós percebemos a construção das praças e circunvalações. O templo já havia sido construído, a cidade já havia sido reconstruída, mas o povo ainda não estava fazendo a vontade de Deus. E Neemias é um chamado à observância do sábado. Neemias, juntamente com Esdras, faz um chamado ao povo à observância verdadeira do santo dia do Senhor. Os mercadores ali estão, ao redor de Jerusalém, as portas, no dia de sábado ficam, mas Neemias não permite nem que eles fiquem do lado de fora as portas. E Neemias ensina ao povo a observarem de forma correta. Agora nós devemos também preparar o coração. Há ainda outro ponto em que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia,
todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Ó, todas as divergências. Preparai o coração. Se há algum problema com o irmão na família, preparai o coração. Resolva logo. Peça perdão a Deus, a pessoa, mas resolva. Nesse dia, tudo deve estar preparado. Tudo deve estar resolvido. E continua a nos dizer. Devem ser removidas todas essas desavenças, esses problemas, as picuinhas, as mágoas, tudo isso deve ser resolvido. E nos diz, afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Tudo isso tem que ser afastado. Com espírito humilde, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, diz Tiago 5,16. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Deus colocou o sábado ao final dos 7 dias de trabalho para que o homem aí se detenha e considere o que lucrou durante a semana finda em preparativos para aquele reino de pureza e que nenhum transgressor será admitido. Duro deve ser colocado de lado. Devemos, cada sábado, fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Lucro ou prejuízo espiritual. E diz, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Não confundamos isso. O sábado não é o ponto específico de salvação, mas é a minha adoração a Deus. Se ela é da vontade de Deus, é que me diz se eu estou salvo ou se eu estou perdido. Não é o sábado em si, dar o sábado com o legalismo, mas tudo isso envolve a adoração, e a adoração é ponto de salvação. E o Senhor nos diz, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2,30. E há algumas diretrizes no sábado para a família, claro. Nós não temos tempo para tudo. Mas, queridos irmãos, o povo de Deus precisa fazer urgentemente uma reforma na observância do Santo Dia do Sábado. Está expresso na palavra de Deus e nos conselhos inspirados de nossa irmã. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus coloca em nossas vidas como algo urgente. Nós precisamos aplicar a luz que Deus nos deu para a nossa santificação, para o nosso preparo e para a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele deu esse dia especial para cada um de nós. É um dia em que devemos nos regozijar, mas é um dia em que devemos estar preparados. É um dia em que devemos orar ao Senhor, abrir a sua palavra em meio à natureza, ensinar aos nossos filhos, congregar-se juntamente com os irmãos, no corpo de Cristo, adorando o Deus verdadeiro, mas tudo dentro da vontade de Deus. Que nesta manhã Deus abra o nosso coração, principalmente, a nossa mente, para que nós possamos compreender o quão é especial, o quão é produtivo, o quão é maravilhoso fazer a vontade do nosso Deus. Então, que nós possamos receber a luz que vem do céu e com todo o amor e diligência aplicá-la em nossa vida cotidiana para o preparo desse dia tão especial que Deus nos presenteou. Somos privilegiados, porque Deus abriu as nossas mentes e os nossos corações para a adoração verdadeira. Desde o início, desde o primeiro casal, nós fazemos aquilo que Deus instituiu lá na criação do mundo. Nós observamos o santo dia do Senhor, o coração da lei, o 4º mandamento. Por isso vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado para a Tua palavra.
Perdoa-nos, Pai, por nossas falhas, por nossa negligência, por nosso desleixo, muitas vezes, onde fizemos de qualquer forma, de qualquer maneira, mas que isso seja arrancado de nossas vidas. Que venhamos, Pai, a nos preparar e preparar a outros para o Teu reino de bênçãos, o Teu reino de glórias. Nos dá, Senhor, um preparo toda essa semana e no dia da preparação, para que estejamos prontos, Senhor, às primeiras horas do Seu dia, para Te adorar como o Senhor é merecedor. Que as Tuas bênçãos estejam sobre os Teus filhos amados e que essa luz derramada dos céus irradie nossas vidas e nossos lares, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.